Olá, pais e mães, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do Educando para um Novo Mundo. A aula passada a gente começou aí os conceitos adlerianos e os principais que explicam o que existe por trás do comportamento das crianças, né? São 4 conceitos aí super interligados. E hoje a gente vai ver mais 2 conceitos que são mais para a parte de abordagem, né? De como que a gente vai abordar, então, quando acontece ali um mau comportamento, né? E a gente entende o que existe por trás dele, como que a gente aborda, redireciona e aprende junto nesse contexto. Então, o quinto conceito da disciplina positiva aqui, né, um conceito adleriano que eu trago, é que erros são uma possibilidade maravilhosa de aprendizado. E aqui eu acredito que é um dos conceitos mais impactantes e mais desafiadores aí que a disciplina positiva traz para a gente educar nossos filhos. A gente vem aí de uma cultura que cultua e prega muito a perfeição, né, exige demais a perfeição da gente e aponta, olha de cara feia e julga erros. O que a gente ganha com essa cultura? Os nossos erros, eles viram simplesmente mais um ali na nossa prateleira, na nossa coleção de erros, e a gente acaba não aprendendo com eles. O erro vai nos trazendo um medo de executar, um medo de colocar nossas ideias em prática, um medo de fazer diferente, um medo de correr até mesmo atrás dos nossos sonhos muitas vezes, porque a gente sabe que vai ser julgado, a gente sabe que a cultura tem muito esse papel aí de carrasco. E a disciplina positiva nos traz justamente aí essa roupagem que, cara, erros são oportunidades para a gente aprender. Eu costumo dizer no mundo corporativo que só não erra quem não faz ou quem faz muito devagar, quem faz com muito preciosismo. Os profissionais que eu conheço e as pessoas também que eu conheço mais incríveis são as pessoas que erraram muito e sabem que o erro é o caminho, né? O erro faz parte do caminho e a gente precisa aprender com eles, não cometer os mesmos erros muitas vezes e bola para frente. E para engrossar o caldo aqui desse conceito, isso vai super alinhado com o mindset de crescimento, né? A mentalidade de crescimento. Então eu vou fazer um grande parênteses aqui para explicar a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Esses dois termos foram criados pela Carol Dweck, que é professora de psicologia aí na Universidade de Stanford. Ela é uma especialista internacional em sucesso e motivação e também ela é autora do livro aí, o Mindset. Então eu vou tentar resumir aqui, né? A mentalidade fixa ou mindset fixo é quando a criança ela acredita que as suas características, as suas habilidades, elas são quase que imutáveis, né? Elas não mudam invariavelmente ao esforço que ela coloca. Então ela acredita que ou ela é burra, ou ela é inteligente, ou ela é bonita, ou ela é feia. Ela acredita muito nesses rótulos e ela não acredita que o esforço tira ela de uma situação A para uma situação B. Né? Então, se ela foi mal numa prova, é porque ela é burra. Se ela foi bem numa prova, é porque ela é inteligente. E mesmo quando ela tem uma crença positiva, como é, por exemplo, eu sou inteligente, isso acaba se tornando uma armadilha. Por quê? Primeiro que se ela encontrar alguma prova, algum desafio que ela não vá tão bem, ela vai perder todo o senso de valor dela. Né? Então, ela vai acreditar que está arruinada por conta de uma prova que foi mal, por conta de um detalhe ali que não casou com a inteligência que ela acreditava que ela tinha. E segundo, porque ela nunca vai se desafiar. Então, se ela entende que ela vai super bem ali em matemática, ela não vai querer aprender, não vai dar valor para outras matérias, por exemplo, né? Então, ela não vai se desafiar porque ela não quer sair daquela zona ali onde ela conhece, onde ela sabe que ela é inteligente. Então, esse é o mindset fixo, é a mentalidade fixa. E para ficar bem resumido, eu vou usar aqui aquela frase do filósofo dos anos 90, o compadre Washington. O mindset fixo é aquela pessoa que pensa que pau que nasce torto nunca se endireita. Já no mindset de crescimento, na mentalidade de crescimento, a criança ou o adulto, ela acredita no esforço, ela acredita no processo e não apenas no resultado. Então, se ela foi bem ou se ela foi mal, ela entende, ela associa aquilo ao processo que levou até ela ali. Se ela foi bem numa competição, foi o treino que ela realizou, foi o esforço que ela colocou no treino. Se ela foi bem numa prova, não é porque ela é simplesmente inteligente, foi porque ela se esforçou estudando, foi porque ela consultou os melhores livros, entendeu um método que funciona de estudo para ela. E se ela for mal, se ela não for bem na prova ou se ela não for bem na competição, ela simplesmente vai iterar, vai tentar de novo e vai aprender ali com os seus erros, vai aprender com esse processo.
Então, no livro Mindset, a doutora Carol, ela traz ali uma infinidade de exemplos de pessoas super bem-sucedidas, tanto que tinham um mindset fixo e tanto que tinham um mindset de crescimento. A diferença era o quanto as pessoas sucumbiam quando tinham alguma barreira, né? No caso, as que tinham aí a mentalidade fixa, quando encontravam alguma barreira, elas acabavam sendo prejudicadas por conta desse mindset. Então, esse conceito da disciplina positiva aqui, de usar os erros como uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, é justamente a gente desenvolver essa mentalidade de crescimento, a gente desenvolver na criança, desenvolver em nós que a coisa está no processo e não no resultado. Isso tudo vai de encontro novamente ali, né, a questão de adaptabilidade, a questão de resolução de problemas, de resolução de conflitos, na criatividade, que são habilidades do futuro, que são habilidades aí que vão facilitar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais nas crianças e até mesmo encarar os erros com um bom humor, levar a vida com mais leveza. E isso também serve para os pais, né? Então, a gente comentou lá na aula anterior, né, que o que a disciplina positiva não é, né? Então, não deve ser uma ferramenta para a gente se cobrar, para a gente se julgar, justamente porque a gente vai cometer erros e, de novo, aqui a gente usa o próprio conceito da disciplina positiva. Esse erro é uma oportunidade aí de aprendizado. Deixei por último aqui o conceito que eu acredito que é o mais importante, que é tenha certeza que o amor ficou claro na mensagem. Esse para mim é o conceito mais importante e ele tem que servir aí como tempero, né, de todos os demais conceitos e das ferramentas que a gente vai trazer aqui, ou com qualquer abordagem que a gente tem com a criação dos nossos filhos, que é garantir que essa mensagem, que essa correção, que esse diálogo vai passar amor. Na arte marcial que Lari e eu praticamos e estudamos, o Matusa Bujutsu, o nosso mestre, o Matusalém Pinheiro, ele tinha uma frase que para mim foi o que me apaixonou pela arte marcial, que ele diz que o amor é a melhor arma do guerreiro. Quando nada funcionar, usa o amor que ele funciona. Ele não foi o primeiro mestre a dizer isso, muitos outros líderes religiosos, né, o maior líder religioso que existiu falou isso, líderes políticos falam isso, às vezes de outras formas, mas o fato é que na relação com os nossos filhos não poderia ser diferente. Então eu vejo que sempre tem duas formas da gente falar qualquer coisa, né? Uma é a forma ríspida e a outra é a forma gentil. Não importa se a situação ali é tensa, não importa se que o erro às vezes foi grave, acho que não importa. Se o amor está contido ali na mensagem, a absorção vai ser muito mais fácil, o aprendizado vai ser muito mais fácil. E de novo, não entenda aqui o gentil, não entenda aqui o amor como submissão, como permissividade. Entenda como eu sou o adulto da relação, eu sou centrado e eu vou agir como tal. Não conseguiu? Sem problema, né? Volta na etapa anterior ali, de erros são aprendizados, pede desculpa, usa as ferramentas dos 3 R's lá e bola para frente. Bom, agora que a gente passou aí por alguns dos conceitos ladrerianos, tanto para explicar o que existe por trás do mau comportamento, como explicar a abordagem da disciplina positiva em cima desses maus comportamentos. De novo, existem vários, né? Lari e eu trouxemos o que a gente acredita que serem os mais importantes. Então fica mais fácil da gente entender então que o mau comportamento ele pode ser resultado de uma falta de conhecimento ou de uma falta mesmo de habilidade por conta da etapa de desenvolvimento que a criança está, uma falta de encorajamento, né, que entra aqueles 4 primeiros conceitos adlerianos, né, do que é o encorajamento, como que a criança se sente encorajada, pertencendo e aceita pela família, ou numa situação aí que a raiva tomou conta, né, e o nosso cérebro reptiliano foi ativado ali e dali para frente não vai vir coisa boa, né? A gente perde completamente ali a nossa conexão, né, do cérebro direito com o cérebro esquerdo e a gente entra no modo selva, né, no modo de lutar ou fugir. E a gente tem que tomar cuidado aqui para não instaurar uma guerra de poder. Bom, então era isso, pessoal. Agora a gente já consegue melhor aí entender o que existe por trás, né, do mau comportamento e que esses comportamentos geralmente estão associados aí a algum objetivo que a criança quer ter, né, a forma dela de se comunicar. Não é por isso que a gente vai deixar esses comportamentos acontecerem, a gente está trazendo aí ferramentas para a gente lidar com eles, como os 4 R's lá da cooperação, o cantinho positivo, para quando a raiva vir a gente não souber o que fazer. Então sim, a gente precisa lidar com eles, mas agora a gente entende o que existe por trás desses comportamentos e nas próximas aulas a gente vai falar sobre objetivos equivocados. Então a gente vai entender aí que tipo de objetivo que a criança pode estar querendo,
com base em determinados comportamentos que a gente sabe que é mais comum nas crianças. Um abraço e até a próxima!